Paz do Senhor a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Desta vez para a gente conversar, a gente tratar dessa aula abençoada da Escola Bíblica Dominical, das lições da CPAD. E desta vez nós vamos estudar a lição 5, que vai ser ministrada no próximo domingo, dia 29 de janeiro de 2023. O assunto da lição é o avivamento na vida da igreja. E o texto áureo diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 4. E a verdade prática diz: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Então, o assunto é exatamente o avivamento na vida da igreja. E os objetivos da nossa lição é, primeiramente, expor a realidade do batismo com o Espírito Santo e esclarecer quem são o público-alvo do batismo com o Espírito Santo. Em segundo lugar, o objetivo é examinar o dinamismo da Igreja Apostólica sob a influência do Espírito Santo. E em terceiro lugar, o objetivo é demonstrar a necessidade de se ter um ministério ungido pelo Espírito nos dias atuais. Então, são esses os objetivos da nossa lição e ela está dividida em 3 tópicos como de costume. O primeiro tópico é o batismo do Espírito Santo e o seu público-alvo. O segundo, o dinamismo da Igreja Apostólica. E o terceiro, um ministério ungido para os dias atuais. A nossa leitura bíblica, claro, está baseada em Atos capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 13, que nós não vamos ler para poder não tomar muito tempo. Então, nós vemos o seguinte, que nesta lição nós vamos tratar do papel do Espírito Santo, a utilidade do Espírito Santo na vida da Igreja Apostólica. Vamos ver o impacto que a Igreja Apostólica produziu nos seus contemporâneos e também que características nós podemos e devemos adotar que estavam presentes na igreja primitiva e que nós podemos muito bem utilizar no tempo atual da igreja. Tá? Então, o primeiro tópico da nossa lição é o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O que vem ser o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é o enchimento do Espírito Santo na vida do crente. E esse enchimento provoca o avivamento e capacita-o para ser testemunha de Cristo sob o poder e unção do Espírito Santo. E as evidências são, evidentemente, os dons espirituais, mas principalmente o dom de línguas, o falar em línguas estranhas, porque foi isso exatamente que aconteceu ali na Igreja Apostólica, no livro de Atos. Então, o falar em línguas estranhas, essas línguas estranhas podem ser idiomas não conhecidos de quem está falando, mas está sob a influência do Espírito Santo, ou então línguas estranhas mesmo, desconhecidas, que a gente não pode identificar. Então, é exatamente esse o efeito do batismo no Espírito Santo. Mas é claro, quando o crente é cheio do Espírito Santo, todos os dons espirituais, os efeitos da unção do Espírito Santo acompanham o crente. E a Bíblia diz que os sinais os acompanharão. Então, o primeiro subtópico do batismo no Espírito Santo e o alvo, então nós temos no número 1 o chamado abrangente de Jesus. O chamado abrangente de Jesus. Nesse tópico, ou nesse subtópico, praticamente a gente trata
dos critérios para o batismo com o Espírito Santo. É disso que ele vai tratar aqui. E esses critérios, né, o nosso comentarista ele traz assim como: primeiro, é necessário o arrependimento e a fé, com base em Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, que nos diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a mensagem que já tinha sido pregada por João Batista e que foi dado continuidade por Jesus Cristo, anunciando a aproximação do reino dos céus e o pedido, a convocação ao arrependimento, né, e a crença no evangelho. Outro requisito que o comentarista coloca para a gente é a questão da obediência a Deus. O arrependimento e a fé requerem uma prática de vida condizente com o arrependimento. E Mateus 3,8 e Lucas 3,8, eles falam, reproduzem o mesmo texto. Diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É a palavra de João Batista. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a pessoa que se arrepende, que crê em Jesus, se arrepende, ele tem que produzir frutos dignos, condizentes com o arrependimento que ele teve dos seus pecados, dos seus erros. Outro requisito que o comentarista coloca para o batismo com o Espírito Santo é a questão da santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, percebam que o batismo com o Espírito Santo, ele alcança primeiramente os cristãos, alcança primeiramente aquelas pessoas que já se arrependeram, que já creram em Deus. Portanto, esse chamado, o chamado para a salvação, o chamado ao arrependimento, é um chamado geral, é um chamado global. Ele atinge todos os homens, ou seja, o chamado de Jesus à salvação é para todas as pessoas. Todo ser vivente que ouve a palavra de Deus está sendo convocado para o arrependimento, para a fé em Jesus Cristo, para obter a salvação. Foi assim que Jesus falou em Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, né, e oprimidos, ou então sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então todos estão convidados ao arrependimento, convidados à salvação, convidados ao encontro com Jesus. O segundo subtópico do nosso primeiro tópico, né, traz o seguinte texto: a promessa é para todos os salvos. Promessa de quê? A promessa do batismo com o Espírito Santo, a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Então, a quem se destina? Se destina a todos aqueles que já se arrependeram, que já creram em Jesus Cristo, que já receberam a salvação ou a garantia da salvação na sua vida. Diz aqui o texto do nosso comentarista: os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniram no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. Então eles estiveram com Jesus, foram até ao Monte das Oliveiras, ali próximo de Betânia, e acompanharam Jesus dar as últimas instruções para eles, antes de Jesus for ser assunto aos céus. E aí eles voltaram para Jerusalém e subiram ao cenáculo, onde estavam todos reunidos ali, onde era a morada, a habitação dos discípulos ali em Jerusalém, e perseveraram em oração para esperar o cumprimento da promessa feita a eles por Jesus.
E vejam que esta promessa é para o cristão, é para aquele que já se encontrou com Jesus, já entregou a sua vida a Jesus, por alguns textos que estão nos evangelhos e também no livro de Atos. Por exemplo, em João capítulo 14, versículo 15 e 16, Jesus diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, para aqueles que amam a Jesus e que guardam os seus mandamentos. E outro, ele continua: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, disse Jesus, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós conhecereis porque habita convosco e estará em vós, ou seja, estará nos discípulos, habitará nos discípulos, naqueles que amam e obedecem à palavra de Deus. Outro texto que a gente pode destacar é que esta promessa é para já o convertido, para o salvo. Está em Lucas 24, 49, aquela promessa clássica de Jesus. Ele diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, a promessa para os discípulos, promessa para os seus filhos. Ficai na cidade de Jerusalém, isso já próximo da ascensão. E Atos, capítulo 1, versículo 8, Lucas vai registrar o seguinte, ele disse: olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, promessa novamente para os discípulos. Então, os discípulos ouviram a promessa, depois de ser Jesus levado aos céus, e voltaram para Jerusalém jubilosos, alegres, felizes, porque Jesus deu essa promessa para eles, de que eles seriam revestidos de poder, não muito tempo depois desses dias. Ou seja, essas palavras Lucas também registrou que eles seriam revestidos de poder não muito tempo depois daqueles dias que Jesus estava indo assunto aos céus. Muito bem, então, e todos, Atos capítulo 1, versículo 14 diz: e todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então vejam qual é o público-alvo da descida, da manifestação do Espírito Santo, da promessa dada por Deus. Ou seja, e todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Quem eram? Os discípulos, as mulheres, Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Todos eles estavam lá. E aí o versículo, capítulo 2, versículo 1 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, o que é que vai dizer lá? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem estavam reunidos? Os discípulos, os servos de Deus, os salvos, no mesmo lugar. E aí, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então vejam que era este grupo que estava reunido, foi eles que receberam a promessa, então foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então a promessa era para os salvos, conforme a nossa lição diz, a promessa é para todos os salvos. E percebam outra coisa, que na conclusão de sua primeira pregação,
Lá em Atos 2, 38 e 39, Pedro faz a seguinte afirmação, já na conclusão da sua mensagem, conclusão da sua pregação, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Né? Batismos em águas para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, ele está dizendo que primeiro tem que se arrepender, ser batizado, e então receberão o batismo, o dom do Espírito Santo. Ele continua, porque a promessa diz respeito a vós, diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos o nosso Senhor chamar. Ou seja, aqueles que já haviam se convertido e aqueles que ainda iam se converter ao Senhor nosso Deus, a promessa era para eles. Assim, os textos referenciados atestam a abrangência atemporal da promessa de Jesus Cristo feita aos discípulos. Ou seja, o batismo e os dons espirituais são para todos os salvos em Jesus Cristo em todas as épocas da era cristã. Graças a Deus. O terceiro subtópico, ainda do tópico primeiro, diz o engano dos cessacionistas. O engano dos cessacionistas. Que são os cessacionistas? O comentarista diz: o cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Ou seja, essa corrente da teologia cristã, mais especificamente da teologia reformada de algumas igrejas históricas, eles negam, não admitem que os dons espirituais que nós acabamos de ver, a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e a distribuição de unção, de dons espirituais para o exercício do ministério na igreja, eles não acreditam que eles prosseguiram, mas eles defendem a ideia de que esses dons cessaram, ou seja, deixaram de existir na vida da igreja logo após esse momento apostólico da igreja primitiva. Ou seja, não teriam mais utilidade daí para frente, porque esses dons foram úteis apenas naquela época para poder auxiliar na propagação do Evangelho para o mundo daquela época. É isso que os cessacionistas pregam. E principalmente relacionado com os dons de línguas, com os dons da profecia e os dons de operação de milagres, que muitos deles negam. Alguns chegam até a dizer o seguinte, que não existem mais e não pode existir dons de cura, operação de milagres dentro da igreja. Uns mais moderados vão dizer que não, até aceitam os dons, até aceitam os milagres, as curas, a operação de maravilhas, mas desde que sejam feitas diretamente por Deus e não através do homem, através do servo de Deus, através do discípulo do Senhor. Chegam nesse ponto. Mas todos são unânimes com relação à questão do falar em línguas, que isso não mais existe nos dias atuais. Só que os continuistas, que é exatamente o contrário, eles defendem uma posição diferente, ou seja, os continuistas, que são exatamente as igrejas pentecostais, neopentecostais e também as carismáticas, elas vão dizer não, que os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, que aconteceu em Atos dos Apóstolos, ela persiste, ela perdura, ela continua por toda a era cristã, inclusive nos dias atuais. O que acontece é que, muitas vezes, a pessoa, apenas por inércia, ela não busca os dons espirituais, não busca o batismo com o Espírito Santo. Então, se você não busca, ou então se você não acredita, você não pode receber o batismo, você não pode receber os dons espirituais. Então, alguns momentos que você percebe na história que houve um esfriamento, é porque o povo não buscou a presença de Deus, não buscou a presença do Espírito Santo. Sobre esse assunto, os cessacionistas e os continuistas ou continuacionistas, aqui na descrição desse vídeo,
tem lá um link que você pode acessar, se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, tem lá um vídeo só sobre, né, a diferença entre o cessacionismo e o continuismo. Você pode acessar lá e obter maiores informações, maiores conhecimentos da nossa parte sobre esse assunto. Não vamos falar aqui para não prolongar muito esse nosso vídeo. Então, muito bem, agora nós vamos para o segundo tópico da nossa lição, que é o dinamismo da Igreja Apostólica. O dinamismo da Igreja Apostólica. Então, do ponto de vista, primeiro assim, a igreja, o primeiro subtópico é a igreja, ela nasce avivada. Nós temos o segundo, a igreja depois do Pentecoste, né, quais são as suas características, mas no primeiro, a igreja nasce avivada. Então, do ponto de vista histórico, a igreja nasce no dia de Pentecoste. É ali que acontece o nascimento da igreja com a manifestação gloriosa de Deus, através do derramamento do Espírito Santo na vida dos discípulos do Senhor. Da mesma forma como aconteceu na inauguração do tabernáculo, lá em Êxodo, quando o Senhor, a glória do Senhor, baixou sobre a tenda da congregação. Então ali Deus inaugurou o tabernáculo. Ou seja, a inauguração do tabernáculo, Êxodo capítulo 40, versículos 34 e 35, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ou seja, aí está a inauguração daquela casa de adoração, daquele novo período, nova fase de Israel, onde Deus estabeleceu um templo para a sua adoração. Então a inauguração foi feita com descida de glória, com descida de poder, manifestação de Deus na vida da comunidade. Então a inauguração da igreja acontece em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, que diz assim, nós já nos referimos aqui a isso: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então foi o maior avivamento da história da igreja, que ela sofreu, porque aquelas pessoas que estavam ali, e a Bíblia menciona que eram em torno de 120 discípulos que se reuniam, estavam congregando, orando, jejuando, e eles receberam esta porção gloriosa do Espírito Santo. Então o derramamento do Espírito Santo garantiu à igreja a capacidade e o dinamismo espiritual necessários para evangelizar o mundo da época. E aí os sinais vão seguir essa igreja que nós vamos ver no segundo subtópico da nossa lição, que é a igreja depois do Pentecoste. A igreja depois do Pentecoste. Então, nesse subtópico, nós vamos verificar o que aconteceu, que característica envolveu, qual foi o impacto que a manifestação, a descida do Espírito Santo causou na vida da igreja, na vida dos discípulos, e de que maneira a igreja cresceu e se expandiu após a descida do Espírito Santo. Então, a igreja depois do Pentecoste sob a influência do Espírito Santo. O que acontece? A pregação sobre a autoridade do Espírito Santo era de fato impactante sobre o coração dos ouvintes, e muitos não resistiam mesmo à pregação da palavra de Deus. Lembrem-se que na aula passada nós falamos sobre o ministério avivado de Jesus, e nós falamos que a pregação, a mensagem, o ensino, a doutrina de Jesus
ela era impactante na vida dos seus ouvintes, na vida dos seus interlocutores, na vida da comunidade contemporânea com que Jesus teve contato. E a palavra falava tão forte, causava admiração e causava transformação na vida das pessoas. Da mesma forma, a igreja primitiva, a igreja apostólica, sob a influência do Espírito Santo, vai apresentar uma mensagem ungida, uma mensagem sob o poder de Deus. E ela trará grande impacto na vida das pessoas que vão ouvir esta palavra, vão ouvir esta mensagem. E uma das características interessantes, importantes, dos discípulos é que eles não tinham conhecimento humano, não tinham sabedoria humana, mas sob a influência do Espírito Santo eles se tornaram baluartes, instrumentos poderosos na mão de Deus para a transformação de vidas. E é isso que nós vamos ver nesse tópico, né? Ou seja, entre esse resultado da igreja pós-Pentecoste, nós vamos ter como características principais conversão de pessoas, de milhares de pessoas, e batismos, tanto em águas quanto no Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 41, 2:41, diz, de sorte que, isso já depois do primeiro discurso de Pedro sob a unção do Espírito Santo, ele prega a palavra de Deus e o que acontece? O que acontece é que, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, o resultado de uma pregação ungida, de uma pregação sob o efeito do Espírito Santo. Então, é um resultado maravilhoso, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O que mais nós podemos ver no versículo 44, aliás, no capítulo 4, versículo 44 de Atos? Vejam que no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Pedro, cheio do Espírito Santo, junto com João, estão indo ao templo. E eles encontram uma pessoa que está doente, está enferma, que pede esmola para eles. E eles olham para aquele homem e dizem, olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas nós temos uma coisa que nós recebemos de graça e nós podemos também te dar de graça. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem, na mesma hora, teve seus ossos modificados, estruturados novamente, ele passou a andar e entraram com eles no templo, glorificando a Deus. Ou seja, os milagres acompanhavam, mas o resultado também veio. Depois dessa pregação de Pedro, desse milagre, eles foram presos. Mas mesmo assim, após essa pregação dele, que ele prega mais uma vez, no versículo 4, capítulo 4, versículo 4, diz assim, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. Ou seja, duas mensagens ungidas, incrementadas pelos sinais que seguiam. Então, era maravilhosa a unção do Espírito Santo na vida deles. Na letra B nós temos que eles perseveravam na doutrina. Outro efeito da igreja pós-Pentecoste. Perseveravam na doutrina. A igreja cheia do Espírito Santo perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em todos eles havia temor. Vejam o que está escrito em Atos 2, 42 e 43. Atos 2, 42 e 43 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em cada um deles havia temor. Então essa era a igreja primitiva sob a ação do Espírito Santo. Outra coisa, os sinais e maravilhas que acompanhavam. Muitos sinais e maravilhas confirmavam a pregação da palavra. 2,43, a parte B, diz, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E o evangelista Marcos registrou
logo depois da ascensão de Jesus. Lá no capítulo 16, versículo 20, ele registrou que depois que eles, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Marcos 16, 20. Então, era assim que a igreja vivia, sob a ação do Espírito Santo, ou seja, cheios da unção, cheios de poder, palavra vibrante, palavra cheia de poder, que causava impacto e transformava vidas. Então, em 2 mensagens, quase 5.000 pessoas se converteram a Cristo, e assim, por todo o livro de Atos, esses milagres vão acontecer. Então, terceiro tópico é um ministério ungido para os dias atuais. Um ministério ungido para os dias atuais. Ou seja, já analisamos, o batismo do Espírito Santo, o público-alvo, para quem ele era, já verificamos o dinamismo na vida da igreja. E agora, de que maneira, que característica da igreja primitiva, da igreja cristã apostólica, sob a influência do Espírito Santo, nós podemos ainda hoje utilizar no nosso ministério, no meio da igreja, para poder utilizá-la para a obra de Deus, para o crescimento do Evangelho. Então é isso que traz o ministério ungido para os dias atuais. Então esse ministério para os dias atuais é um ministério que ele tem que continuar sendo na unção do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos abrir mão da utilização, da busca pelo Espírito Santo e a utilização dos dons espirituais para ajudar no crescimento e na edificação da igreja. Tem que ter a unção do Espírito Santo. Então, o cristão atual tem que ter uma vida prática baseada na doutrina da palavra, como os primeiros cristãos tinham, de acordo com Atos 2,48, 1 Timóteo 4,16, Gálatas 5,22, que são fruto do Espírito. Então, essas pessoas, o Espírito Santo, ele causa isso, ou seja, essa transformação, você buscar a Deus, se aproximar de Deus, se afastar do mal, se afastar daquilo que é errado, se aproximar de Deus, e a unção do Espírito Santo vai fazer com que os sinais acompanhem você, como Jesus registrou em Marcos 16, 15 a 18, e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Então, é um ministério cheio da unção do Espírito Santo de Deus, mas também tem que ser um ministério autenticado por Deus, no subtópico 2º. Ministério autenticado por Deus. Ou seja, é um ministério genuíno e ungido, que tem que ser confirmado, tem que ser autenticado por Deus. Paulo disse a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, preparado, tem que ser aprovado. E Marcos 16, 20, novamente, Jesus falando, depois que Jesus subiu ao céu, e disse: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Então, Jesus confirmava a palavra pregada pelos discípulos através dos sinais que se seguiam. Então, isso é um ministério autenticado por Deus, um ministério que realmente é abençoado por Deus, tem a aprovação de Deus. E também é um ministério que glorifica a Cristo. Glorifica a Cristo. Em um ministério ungido pelo Espírito Santo, a mensagem da palavra deve glorificar a Cristo. A mensagem deve glorificar a Cristo e não o mensageiro.
É porque é Cristo que merece ser glorificado, que merece ser exaltado. E nós para servir a Deus. Então Jesus nos ensinou que a missão do Espírito Santo, entre outras, é a glorificação do Senhor Jesus. João 16,14 diz: Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ou seja, é missão do Espírito Santo glorificar a Cristo. E a nossa missão. Então, se nós estamos sob a influência do Espírito Santo, sob o poder do Espírito Santo, então nós temos que glorificar a Cristo e não a nós mesmos. Então, sobre os discípulos, Jesus assim se expressou: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, nós temos que nos identificar com Cristo, glorificando a Ele através da frutificação. Então, todos esses aspectos nós temos que observar na igreja atual, na igreja da atualidade. Ou seja, buscar o Espírito Santo para que ele realmente encha a igreja, encha o crente, torne ele avivado, uma pregação avivada, e que essa palavra ela tenha um impacto grande na vida das pessoas e essas pessoas possam se converter e glorificar a Cristo através da vida de cada crente. Dessa forma, meus irmãos, nós chegamos ao final do terceiro tópico. Então, a Igreja de Jesus Cristo, ela nasce sob o poder e a unção do Espírito Santo, cujo testemunho era seguido por prodígios e maravilhas, conforme Jesus vaticinou. Não era o conhecimento humano dos discípulos o responsável pelo sucesso estrondoso da igreja primitiva, mas a submissão dos crentes ao Espírito Santo. Essa era a responsável, pelo prodigioso crescimento da igreja primitiva, da igreja apostólica, que com o som do Espírito dominando a vida deles, eles se submetendo e praticando a doutrina ensinada por Jesus, ensinada pelos apóstolos, a igreja se expandiu, cresceu, e por mais que enfrentasse perseguições, não teve perseguição que desse jeito em parar a força da igreja, porque a força dela não vinha dos homens, mas vinha de Deus. Por isso ela foi uma igreja vitoriosa, e a igreja atual também, ela vai continuar vencendo todas as lutas, todas as barreiras, porque ela está se submetendo ao Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, a força de Deus, e aí pode vir perseguição que vier, nós venceremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical, e eu desejo a todos uma boa aula neste domingo. Que Deus em Cristo vos abençoe.